Vamos dar sequência aqui ao programa porque agora, mesmo em meio à resistência do Centrão em apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira defendeu o nome de Romeu Zema para a chapa. O nosso repórter Matheus Dias está conosco. Matheus, a gente falava justamente que todo esse cenário vai ser delimitado ainda mais para frente, mas de qualquer forma, todo dia tem notícia e agora, então, essa possibilidade do Zema fazer parte dessa chapa. Ele que é governador de Minas Gerais não pode ser candidato à reeleição e, é claro, já se colocou como um pré-candidato. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Matheus. Boa noite, Marcelo Matos. Boa noite a você, a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. Pois é, então Ciro Nogueira, que é senador e presidente do Partido Progressistas, ele defende agora mais um nome. Ele que diz que Romeu Zema, governador de Minas Gerais, deveria ser o vice na candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. O governador de Minas Gerais, segundo Ciro Nogueira, reúne experiência e entregas e poderia somar bastante nessas eleições para rivalizar com o presidente Lula. Então, a gente fala, como você bem disse, Marcelo, a gente já está quase num período eleitoral. A eleição acontece só em outubro. Em abril, então, os nomes da candidatura devem ser apresentados, mas o ano todo vai ser assim, né? Várias falas, pessoas importantes se posicionando e dizendo quem deveria entrar nessa briga. O problema é que Ciro Nogueira vê Romeu Zema como um nome muito importante, muito relevante, mas não sabe se o governador de Minas Gerais teria um eleitorado diferente do de Flávio Bolsonaro. Conseguiria trazer pessoas que não votariam em Flávio para essa eleição, eleitores diferentes dos que já votariam no filho de Jair Bolsonaro. Segundo ele, Flávio Bolsonaro nessa eleição não pode cometer o mesmo erro que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu nas eleições passadas, quando indicou o general Walter Braga Neto como vice, ao invés da senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a Tereza tinha o poder de trazer as mulheres para a votação e quando ele tomou uma escolha diferente, acabou perdendo parte do eleitorado e culminando, então, em perder a eleição para Lula. No caso, então, ele ainda comentou que deixou ali escapar, que Bolsonaro perdeu por conta disso, mas que até o momento Flávio e Zema são rivais nessa eleição, já que Romeu Zema, como você bem disse, não pode concorrer à reeleição para governador. Ele que já indicou que deve ser pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, por enquanto é rival de Flávio, mas segundo Ciro Nogueira, esse cenário deveria mudar e Zema e Flávio poderiam e deveriam unir forças. Ciro Nogueira também disse que vai concorrer, vai tentar a reeleição ao Senado, por isso disse que já avisou Jair Bolsonaro sobre o fato e que não poderia integrar uma chapa pelo PL, ajudar na eleição presidencial, já que ele pensa em concorrer pelo Senado. E ainda disse que Flávio Bolsonaro nessa eleição tem uma vantagem sobre Lula em relação à juventude e ao pensamento à frente. Ele no começo disse que achava a candidatura de Flávio Bolsonaro inviável, mas hoje já vê como irreversível, já que foi uma indicação de Jair Bolsonaro, a quem Ciro Nogueira tem parceria. Flávio Bolsonaro recentemente também fez um depoimento dizendo que acredita que Ciro Nogueira vai sim apoiar o Partido Liberal nas eleições e vai sim apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Flávio gostaria que tivesse Ciro Nogueira ao lado, mas já que o senador indicou que vai tentar a reeleição ao Senado, Flávio espera pelo menos o apoio. Ciro Nogueira, por outro lado, disse que acredita que Flávio tem vantagem nas eleições sobre Lula por conta da juventude e do pensamento à frente. Nas palavras de Ciro Nogueira, mais importante do que a escolha do vice para a presidência é o discurso de união e modernização. Flávio leva uma vantagem em relação ao Lula, que é a idade. Segundo Ciro Nogueira, Lula perde em questão a isso não só pela idade, mas por conta do pensamento atrasado, que para Ciro Nogueira é algo que vai mudar. Ele então apoia, novamente falando, a candidatura de Romeu Zema como vice na eleição em que Flávio Bolsonaro seria presidente, para trazer essa votação que para ele vai ser resolvida no Sudeste. Viu, Marcelo? Matheus Dias, daqui a pouco ele retorna conosco ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus. Eu recordo que na época, quando o governador José Serra, ele foi candidato
A prefeitura venceu e aí ele ficava toda a agenda do Serra no ano eleitoral. O senhor vai sair para o governo do estado, o senhor vai sair e vai ser assim agora para o Zema, para o Ratinho, para o Caiado. O que o senhor vai fazer? Toda a agenda a imprensa vai perguntar. De qualquer forma, quero começar então agora com o Dávila para falar dessa possibilidade. A gente observa que é uma mudança do Ciro Nogueira. Primeiro que o Ciro Nogueira já esteve ao lado do PT, agora está do lado da direita, então conhece os dois lados, né? Evidentemente, a princípio ele não gostou do nome do Flávio, agora já faz, então, acredita que o Bolsonaro vai manter, então, esse apoio ao filho e, portanto, já começa a escolher o vice Romeu Zema. Dávila. O Ciro Nogueira resolveu falar nesse mês de janeiro, né? Falou ontem quanto do Tarcísio, falou também do Derrite, agora está falando sobre opinião de candidato a vice. É interessante que ele rifa um dos maiores nomes cotados para vice hoje da chapa de Flávio Bolsonaro, que é do seu próprio partido, que é a senadora Tereza Cristina. Todo mundo está dizendo que é preciso ter uma mulher na chapa, uma mulher importante e tal, e a Tereza... Então é engraçado que ele, como presidente do partido, está rifando um dos principais nomes cotados para ser vice. É interessante. E vai escolher outro de outro partido. Bom, vamos lá. Primeiramente, Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República do Partido Novo. Já foi anunciado, ele é o pré-candidato do Partido Novo. Segundo, que a ida de Zema para vice de Flávio Bolsonaro é um péssimo negócio para o Partido Novo. Por quê? Porque o Partido Novo precisa passar a cláusula de barreira, precisa eleger o maior número de deputados, precisa ter um bom puxador de voto. Agora, se vai ser escondido lá, vão falar que o Partido Novo virou agora uma extensão do bolsonarismo. Isso seria um desastre para o partido que está... agora voltou a se fortalecer, a crescer e tem excelentes chances de passar a cláusula de barreira. Portanto, seria péssimo para o partido, seria péssimo para o Zema. O Zema é candidato a presidente, ele não é candidato a vice-presidente da República. E o pior de tudo é uma enorme desconsideração com a senadora Tereza Cristina, que é, sim, um dos nomes cotados para ser vice de Flávio Bolsonaro. Diego Tavares, a gente tem do lado da direita, então, tem o Caiado, tem o Zema, tem Ratinho, tem Tarcísio, que ele tem direito ainda a uma reeleição. A gente, assim, esse excesso, e do outro lado da esquerda só tem o Lula, né? Não tem discussão. Isso que poderia ser uma vantagem, pode atrapalhar na hora da definição da chapa? Sem dúvida nenhuma, Marcelo Matos. Existe, como você disse muito bem, uma lulodependência no campo da esquerda, porque a esquerda não prepara novos quadros e o PT cumpriu com êxito uma missão que o partido sempre teve de ser hegemônico no campo da esquerda, sufocou qualquer liderança que ameaçasse fazer sombra à figura de Lula ou a outras figuras do PT. Isso certamente será um problema no futuro, se não for um problema presente. Nós damos a candidatura de Lula como certa, mas é sempre bom lembrar que o Lula é um senhor aí com seus 80 anos, então cada dia é um dia. Não desejo nenhum mal à saúde do presidente, evidentemente, mas alguém com 80 anos tem já as suas limitações. Isso vai muito ao encontro, inclusive, do que disse o próprio Ciro Nogueira. Disse que Flávio tem a vantagem da juventude. Não sei se ele quis deixar implícito na sua fala alguma coisa em relação à saúde do presidente, mas isso é uma realidade e a realidade sempre se impõe. É bom que a direita tenha muitas lideranças aí com possibilidade de alçar um voo à presidência da República. O que o campo político precisa realmente é de opções, e a direita tem muitas opções nesse sentido, nomes como Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio, enfim, próprio Nicolas Ferreira, um quadro que se prepara para o futuro. Então, a direita, ainda que não no patamar ideal, fomenta, de certa forma, o surgimento de novas lideranças. Eu acho que o embate que há, inclusive dentro do campo, é retrato disso, e isso é bom para a nossa democracia. Especificamente sobre a questão de Zema ocupar o posto de vice de Flávio Bolsonaro. Existem alguns prós e contras nesse sentido. Eu acho que a maior vantagem é a de que Flávio Bolsonaro garante que ele não caia naquele tabu de que ninguém vence as eleições presidenciais sem vencer em Minas Gerais. Historicamente, nenhum candidato a presidente conseguiu vencer as eleições se não conquistasse o coração dos mineiros. E Zema tem mais de 60% de aprovação seu governo, então, sem dúvida nenhuma, no estado de Minas é um excelente cabo eleitoral. A desvantagem é que fica aquela chapa pão com pão. Realmente, eu acho que o governador Zema não tem a possibilidade de agregar
votos distintos daqueles que Flávio Bolsonaro já tem. O Dávila levantou uma questão muito pertinente e que eu acho que tem que ser sim uma preocupação do Partido Novo, não se tornar o próximo PCdoB. O PCdoB é um partido que diz ter o seu próprio ideal, diz ter a sua própria agenda, mas historicamente tem funcionado como uma lua do Partido dos Trabalhadores. É ali um partido satélite que serve de degrau, de base, de apoio. E o Partido Novo deu sinais de que se tornaria isso em relação ao bolsonarismo. Essa eleição agora pode provar que o partido também tem buscado a sua independência, que o partido tem buscado, de fato, o seu próprio protagonismo, trilhar o seu próprio caminho. E aí, de fato, a candidatura presidencial de Romeu Zema seria fundamental nesse sentido. Eu concordo, acho que Flávio Bolsonaro precisa buscar um vice que agregue um voto distinto daquele voto que ele já tem acesso, do voto bolsonarista, do voto da direita, de preferência um vice que consiga dialogar muito bem com o centro do espectro político, que é o voto determinante no processo eleitoral. Evidentemente, né, Mota, a gente sabe que há conversas internas entre eles, né, os principais nomes aí da direita que a gente citou aqui, evidentemente, e havia uma negociação aí, fica aquela ideia, cada um vai sair ou então haverá uma escolha, como é que seria feito isso, através de pesquisa ou não? Mas você acredita então, qual seria a melhor estratégia? Claro que a gente vai ver na hora também, mas assim, a pulverização das candidaturas da direita junto com a de Lula ou então uma unificação em nomes aí que teoricamente teriam mais chance? Eu acho que o natural é o surgimento de várias candidaturas e a união de todas elas em torno de um nome que se mostre mais forte. Eu acho que o Zema é um excelente candidato a vice e também é, quem sabe, um dia um excelente candidato a presidente. Zema tem mantido posições consistentes de direita liberal, sem abrir mão de posições pessoais quando isso é necessário. Ele é um dos excelentes quadros novos revelados pela onda de direita, que renovou a política. Agora, eu acho pouco provável que qualquer decisão como essa seja tomada sem a participação de Jair Bolsonaro. Considerando-se o quadro atual e todos os desafios que o Brasil enfrenta, onde é preciso muita coerência e muita coragem, como eu sempre lembro aqui, né? É preciso convicção e coragem para ir atrás das convicções e não se flexibilizar, porque não, isso é o permitido, então é isso que eu vou fazer. Quando você leva isso em consideração, eu acho que o Zema é um excelente candidato, sem que isso signifique demérito para ninguém. Agora, Dávila, quando você coloca, né, o Bolsonaro apoiar seu filho Flávio, quer dizer, ele acaba fechando a porta para outras candidaturas, quer dizer, a presença do Flávio com o apoio do Bolsonaro, quer dizer, muitos candidatos vão voltar atrás, vão decidir, portanto, eu seria candidato, mas com o Flávio eu não vou ser candidato a senador, ou pode haver, por exemplo, uma dissidência, não, eu quero ser candidato e aí vamos ver o que vai dar. É preciso que saiam candidatos, e como eu disse aqui, o modelo é a eleição do Chile. Vários candidatos saíram da direita e depois se juntaram no segundo turno em torno daquele candidato que passou para o segundo turno. Isso é fundamental. Por quê? Porque a candidatura de Flávio Bolsonaro hoje conta com uma enorme rejeição. E uma candidatura que conta com uma enorme rejeição tem pouco teto para crescer. Então existe um voto da direita que está em busca, sim, de uma terceira via. E é preciso sair outros nomes. Se essa terceira via vai para o segundo turno ou não, se vai ser o Flávio Bolsonaro ou não, isso depende do eleitor, depende da eleição. Agora, é preciso dar essa escolha. Agora, é preciso também ter um pacto entre os candidatos, que aquele que for para o segundo turno teria o apoio dos demais candidatos. E é exatamente como aconteceu no Chile. E aí, Cássio já largou no Chile com 20 pontos na frente da candidata de esquerda e ganhou a eleição fácil. Então, essa é a estratégia. Não podemos concentrar numa única candidatura, quando essa candidatura hoje, que é a de Flávio Bolsonaro, é uma candidatura que tem enorme rejeição. Porque aí vai ser uma disputa de quem tem a menor rejeição. Isso não é muito bom para a democracia e parece que o eleitor fica sem escolha. Então, se Flávio Bolsonaro é mesmo candidato e parece que é candidato, é melhor que abra espaço para outros candidatos de direita, para mostrar e dar essa opção para o eleitor, e o eleitor vai decidir quem ele vai colocar no segundo turno, e aí sim, uma união em torno desse nome.
Diego, porque a gente sempre fica imaginando o seguinte, né? Duas possibilidades apenas praticamente, vai. Então sai aqui o Lula, que a gente vai ser o candidato da esquerda, e aí um candidato da direita, né? Fica na cabeça da gente, então deve haver um recuo e como eu falei com o Dávila aqui, vou ser candidato ao Senado, depois eu tento me rearticular, evidentemente, mas pode haver. Sempre eleição, a gente também, muitas vezes não é uma ciência exata, né? Muitas vezes sai um candidato que ninguém aposta, mas ele, diante do cenário que está colocado lá, ele tem possibilidade de crescimento, né, Diogo? Eu tenho certeza, Marcelo, que esse é o grande elemento que faz com que nós todos aqui sejamos apaixonados pela política. Na política não tem dia morno, na política não tem previsão absoluta. Mas o que a gente pode dizer, examinando o passado, é que talvez essa hipótese de uma multiplicidade de candidaturas do campo da direita não seja essa matemática que o Dávila nos traz, de que numa união de segundo turno, todos esses votos acabariam para o candidato da direita que fosse mais votado. A gente não pode desconsiderar aqui aquele fenômeno da abertura da boca do jacaré. Se a multiplicidade de candidaturas fizer com que o presidente Lula saia vitorioso no primeiro turno com uma diferença muito grande para o segundo colocado, isso pode fazer uma condução do swing voter, Dávila, o eleitor que vez vota na direita, vez vota na esquerda, para a candidatura de Lula no segundo turno, com aquele espírito que é quase uma tradição também do eleitor brasileiro, de não desperdiçar o seu voto em uma candidatura que ele acredita que será derrotada. Então, é muito importante que o candidato mais viável da direita vá para o segundo turno com o presidente Lula com a menor diferença possível. Isso foi exatamente o que aconteceu no Chile. A diferença entre o presidente vitorioso e a candidata de esquerda foi bem menor do que aquela que era esperada, e isso fez com que o candidato da direita, o Castro, atraísse para si os votos mais posicionados ao centro. O Brasil precisa repetir essa fórmula. Não é uma desvantagem muito grande ter uma multiplicidade de candidaturas, mas é importante que o segundo colocado da direita não se distancie muito da votação do presidente Lula. Agora, reiteramos aqui, absolutamente tudo pode acontecer. Pode ser que o Lula seja o segundo colocado nas eleições, enfim, isso nós só vamos descobrir quando abrirmos as urnas lá em outubro deste ano. Mas, se forem observadas as tendências que as pesquisas mostram, que os levantamentos revelam, de fato, o presidente Lula deve vencer as eleições no primeiro turno e no segundo turno deve enfrentar Flávio Bolsonaro, que aí poderá ou não contar com o apoio dos demais candidatos e também com o voto do eleitor de centro. A verdade só descobriremos em outubro. Tudo até lá são as conjecturas que nós fazemos diariamente aqui. Mota, quero ouvi-lo sobre todas essas articulações e essa questão feminina que foi também muito decisiva na derrota de Bolsonaro. Mota. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, Marcelo. Eu acho que o principal fator que vai influenciar todas essas escolhas não é o voto feminino, ou a popularidade deste ou daquele. É a situação atual do Brasil. São as regras que estão valendo hoje. Eu acho que, provavelmente, muitos eleitores estão se perguntando quem é o candidato que é capaz de encarar esses desafios que esperam o próximo presidente da República. Porque a gente precisa lembrar disso. Mesmo elegendo o candidato que seja o sonho dos eleitores, muita coisa do Brasil vai continuar a mesma, porque não depende de eleições. Então é preciso ter alguém com uma combinação muito boa de determinação, de competência, de resiliência, porque o desafio vai ser gigantesco.